Olá, aluna! Eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com vocês. Nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai ver um pouquinho da teoria, para até entender o que vamos fazer na prática. Vem comigo? O nosso tema de hoje é jogos e esportes. Observe com atenção as diferenças. Temos duas figuras. A primeira figura nos lembra um esporte. Você sabe qual é? A segunda figura já nos vem falando o que é os jogos e o que é o esporte. No jogo, quem cria as regras são os próprios jogadores. Já no esporte, são as federações. No jogo, o objetivo é se divertir. E no esporte, ser campeão, competir. Vamos fazer um desafio? Eu falo a frase e você diz se é jogo ou esporte. Mas como, professor? Vai pensando aí na sua casa e vai falando para o pessoal. Vamos ver se a gente acerta? Jogo número 1. Número 2, esporte. Atividades de caráter lúdico. Quando a gente fala em lúdico, a gente fala em jogo. Quem colocou jogo, acertou. Os participantes podem criar as regras. Olha, essa tem dica lá do outro slide. Quando a gente fala que pode criar as regras, é jogo. Colocou o número 1? Acertou. As regras são específicas de cada modalidade. Olha, pensa direitinho. Acertou quem colocou o número 2. As regras de cada modalidade, vôlei, futebol, basquete. O futsal é um exemplo. Olha aí, número 2, esporte. Se colocou o número 2, também acertou. O rouba-bandeira é um exemplo. Rouba-bandeira, jogo, número 1. Atividades competitivas e que visam vitória. Número competitivas. Olha a dica lá do primeiro slide. Esporte. Acertou quem colocou o número 2. A queimada é um exemplo. Olha, aí dá uma dúvida. Tem hora que a gente pensa que queimada é esporte, tem hora que a gente pensa que queimada é jogo. Vamos marcar o número 1, é jogo. O atletismo é um exemplo. O atletismo é um esporte. Então, número 2. E aí, como é que ficou aí? Todo mundo sabe direitinho? Com mais ou menos? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Jogos. O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico, como normas livremente estabelecidas. Como a gente viu anteriormente, a gente cria as regras, a gente recria as regras e assim a gente vai. Aqui tem até um jogo bem conhecido, que é o peão. As regras dos jogos variam de lugar para lugar, segundo o costume do local onde a gente está. Pode variar de estado, de cidade ou até mesmo de país. E também segundo a vontade dos participantes. Porque se a gente quiser, a gente troca a regra a hora que a gente precisar e como a gente precisar. Por exemplo, a queimada. A gente está jogando a queimada e a gente joga aquela tradicional. Mas a gente sabe que tem muitos tipos de queimada. Nós temos queimada russa, temos queimada xadrez, temos queimadas de vários tipos. Então, essa é uma forma, a gente adapta a regra ao que a gente quer ali no momento. Então, quando um grupo de crianças brinca de pega-pega, o que acontece? Ela combina o que pode e não pode. Onde que vai ser o pique, onde que pode salvar, onde que não pode, se vai ser de abaixar, se vai ser de levantar. A gente recria o pega-pega, como também tem vários tipos de pega-pega. E também, eles têm uma importante função na nossa vida, que é nos ensinar a viver em grupo. Um monte de crianças junto, um monte de pessoas brincando e aprendendo. E através desses pequenos é que aprendemos que é preciso respeitar as regras para funcionar.
Ou seja, a gente combinou lá de jogar um rouba-bandeira. E a gente sabe ali que a rouba-bandeira a gente tem que passar para o outro campo para pegar a bandeira do outro e trazer. Então, a gente vai delimitar o campo. Não adianta a gente passar lá por outro lado ou passar num lugar que a gente não tinha combinado antes para burlar a regra. Porque senão vai ficando chato, não fica legal. Aqui tem a amarelinha, também tem regras que a gente combina e também pode mudar. É de um pé só com o pé direito, só com o pé esquerdo. E a gente pode variar aí nas ideias para jogar amarelinha. Você deve estar pensando, se eu jogo porque eu gosto de jogar, então o lugar de jogar é na escola? O lugar do jogo é na escola? Sim, o lugar do jogo é na escola. E sabe por que o lugar de jogo é na escola? Porque é lá que a gente joga coletivamente, que a gente pode ter mais colegas, que a gente pode aprender a dividir, a gente coopera uns com os outros. Às vezes a gente tem aquele colega que a gente gosta muito, a gente quer que ele fique no time da gente, ou aquele que é mais ágil. Tem essas coisas na aula de educação física, vocês sabem disso. E também o jogo, ele desenvolve a rapidez de raciocínio. Ou seja, enquanto a gente está jogando, a gente consegue pensar mais rápido, a gente consegue tomar decisões mais rápido. Chega um momento ali que a gente precisa agir inesperadamente, a gente precisa trocar de lugar, em vez da gente arremessar, por exemplo, a bola para queimar alguém, a gente precisa estar mais recuado para descobrir quem que a gente vai queimar, principalmente quando é uma queimada, por exemplo, do rei ou da rainha, que a gente, sabe que a regra, que a gente tem que descobrir quem é o rei, porque se a gente queimar o rei, acaba o jogo. Então, pensa, às vezes você tem que estar ali pensando, quem será que é o rei? Vou tentar queimar aquela pessoa ali, porque eu acho que é ela. E se eu queimar, o que vai acontecer? Acaba o jogo, meu time ganha. Então, por isso, a rapidez de raciocínio. E também, o que acontece? Isso é necessário para a gente resolver várias coisas. E permite que a gente e os colegas joguem com as regras tradicionais e modifiquem as regras, que a gente já disse também anteriormente. E sempre que o grupo concordar, a gente pode fazer coisas diferenciadas e ir mexendo aí nas regras e nas situações, no espaço, no que a gente vai usar, no material que a gente vai utilizar para jogar. Mas aí tem que ser bom para todos. Então, aí eu trouxe aqui para vocês um quadro que diferencia o que é jogo cooperativo de jogo competitivo. A gente sabe que o jogo cooperativo do jogo competitivo. O cooperativo é aquele que a gente vai o quê? Tem a visão que tem para todos. E no competitivo, professor, a visão é que só tem para um. E no cooperativo, a gente sabe que a gente tem objetivos comuns. E no competitivo, o objetivo é exclusivo. Ah, eu quero é ganhar. Ah, não, eu quero que todos ganhem. Essa é a diferença. Nos jogos cooperativos, a gente sabe que ganhar com o outro, às vezes pode ser mais divertido naquele momento ganhar com o outro. No competitivo, a gente quer ganhar do outro. Então, às vezes, a gente quer contra o adversário. E no jogo cooperativo, o jogar com. E no jogo competitivo, o jogar contra. Também a gente vê aqui que no jogo cooperativo a gente tem uma confiança mútua. Todo mundo confia no que o outro diz, nas regras e tudo. E no competitivo, desconfiança. A gente fica suspeitando. Será que ele está fazendo isso para eu perder? A gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha. Todos, nos jogos cooperativos, todos fazem parte. Lá nos jogos competitivos, é todos à parte. Nos jogos cooperativos também tem uma descontração, tem atenção. Já no competitivo você vê os jogadores lá, no competitivo você vê lá preocupação, tensão, será que eu vou ganhar? Nos cooperativos você vê solidariedade, nos competitivos, rivalidade. Nos cooperativos você vê também diversão para todos. Nos competitivos, diversão à custa de alguns. Nos cooperativos, a gente vê que a vitória é garantida e compartilhada. Já no competitivo, a vitória
às vezes é uma ilusão. E no cooperativo também a gente vê que a vontade de continuar jogando, a gente sempre quer continuar jogando. E no competitivo, às vezes a gente já não está aguentando mais, está com pressa para acabar o jogo. Então, uma diferença aí dos dois para a gente aprender um pouco mais. E aí vem uma ilustração para a gente entender, já que a gente falou e tudo. E aí, professora, como assim? Eu não estou entendendo direito esse quadro que a senhora colocou. Então, está aqui, jogos cooperativos, todo mundo ajudando, o jogo é todo mundo junto. E aqui, competindo, medindo força, que é o cabo de guerra. Esportes, falamos de jogos, explicamos o que é jogos, entendemos lá o que acontece nos jogos. Mas e os esportes? Os esportes, por sua vez, eles têm regras pré-estabelecidas, como a gente viu lá no início, no primeiro slide. E essas regras, têm diferentes instituições que regem essas regras. E cada modalidade, como está aqui no exemplo, nós temos futebol, temos vôlei, temos aí o judô, temos a natação. E a busca pela vitória e pela competitividade também estão presentes, que é o que a gente já aprendeu. Então, aqui vem uma imagem que ela vem trazer para a gente. O quê? O esporte, ele é alimentado pelo espírito de competição, a gente sabe. Mas a gente sabe também que o objetivo é uma vitória justa e honesta em suas disputas. Mas cada vez mais a gente quer se superar. Assim como a gente tem as Olimpíadas, a gente também tem as Paralimpíadas. Então, se o objetivo é superar, a gente pode superar em todos os níveis. O esporte ele pode ser coletivo, que são aqueles que são praticados em equipe, como vôlei e futebol, e a gente sabe que também pode ser individual, que são aqueles praticados apenas por uma pessoa, como o atletismo, como o boxe, como o automobilismo, judô, entre outros. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre um esporte que é caracterizado aqui no nosso estado. Vocês sabem qual é? Bom, a peteca. Uai, professora, mas ela é do nosso estado? Vamos aprender mais um pouquinho. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram os índios brincando com uma trouxinha de folha cheia de pequenas pedras amarrada a uma espiga de milho, que chamava peteca. Peteca com K mesmo, viu, gente? Que em tupi significa bater. Não se sabe exatamente quando ela surgiu, mas sabe que desde o descobrimento do Brasil já era praticada pelos índios brasileiros, sendo inventada no Brasil, junto com rituais e festa dos índios. O jogo de peteca era praticado, tendo como centro as tribos localizadas aonde? No estado de Minas Gerais. É isso, pessoal. A peteca está aqui para todos nós vermos e conhecermos, faz parte de uma cultura. E essa cultura tem a ver com o jogo e que a gente pode também, a peteca é um esporte, mas a gente também pode jogar em casa. Então aqui, como ilustração, eu trouxe para vocês a peteca indígena, daquela época em que a gente conheceu, lá na história, a peteca industrializada, que é aquela que a gente pode comprar, e a peteca com material reciclado. Existem várias formas da gente fazer essa peteca com material reciclado. Então, o nosso desafio agora, para nosso próximo momento, que é a nossa aula prática de educação física, é criar uma peteca. Você já criou uma aí na sua casa? Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, peça a ajuda de um adulto, que é muito importante. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma tesoura sem ponta, 2 folhas de jornal ou 4 folhas de caderno já usadas, uma sacola plástica de supermercado. Então, vamos lá.
O material está aqui, como eu disse para vocês, uma sacola de supermercado, jornal e a tesoura sem ponta. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa sacola e nós vamos cortar as alças. Cortou. Corta as alças. Depois de cortar as alças, a gente corta o fundo. Pode ir cortando. Esse fundo, a gente vai precisar dele. Então, à medida que a gente vai cortando, a gente segura essa alcinha aqui que a gente vai precisar dela. Se caso perder, depois pode utilizar. Já as alças a gente não vai precisar dela. Vamos cortar as laterais. A gente corta as laterais, um lado, depois a gente corta o outro lado. Professora, precisa ficar certinho? Ah, na medida do possível, sim. Tá? E aí nós vamos ter duas partes. O que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essas duas partes aqui. Depois, a gente vai pegar a folha de jornal e a gente vai juntar umas duas que lá pediu. As duas. Acho que duas vai ser bastante pra gente. E vamos fazer uma bolinha. Uma bolinha de jornal, bem bolinha mesmo. Ó. Bem bolinha. Amassa bem. Aí. Aí a gente vai colocar essa bolinha aqui, ó, no meio da nossa peteca e vamos puxar, arrumar assim para ficar bem legal, arrumar bem. Olha, para vocês verem, já tá tomando a forma da nossa peteca. E aí, lembra que eu pedi para vocês deixarem separado aí a alcinha que a gente recortou? A gente vai usar ela para amarrar. Ah, eu perdi, não tem problema. Se tiver outra coisa, um cordão, uma fita, você pode amarrar. E você vai dar um nozinho aqui, ó. Um nozinho. Pode pedir ajuda. Ah, não consigo. Pede ajuda aí para um adulto. E dá outro nozinho. Aí, e aí você arruma, e aí a nossa peteca tá aí. Sugestões que eu posso dar para vocês. Vocês podem pintar esse plástico, colorir, utilizar um plástico colorido, se você tiver. Pode usar um plástico de outra cor, da sua cor preferida. E aí, o que que acontece? Tem sugestões aqui que a gente pode utilizar. Aqui tem o passo a passo de como fazer. E aí tem algumas atividades que a gente pode realizar, seguindo os movimentos com a peteca. Que tipo de movimento, professora, que a gente pode fazer? Então tá lá, a gente pode bater na peteca, e aí a gente pode bater nela o mais alto possível. Ó, a gente pode bater na peteca enviando o mais alto possível, pode saltar e pode agarrar. Jogou e agarrou. A gente pode fazer os mesmos movimentos com a outra mão, tentar com a mão esquerda, que a gente tá lá na mão direita. A gente pode bater com a peteca de uma mão para outra. Pode bater a peteca e contar quantas vezes você consegue. Vai bater um recorde com alguém da família. E várias outras brincadeiras que dá para fazer em casa. Vários outros recordes que você pode bater em casa com o pai, com o irmão, com os familiares. Agora invente. A minha proposta é essa para você. Invente um movimento bem legal que você consiga fazer com sua peteca. E é isso, pessoal. Eu agradeço pela aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.